Babalaô tem capacidade para isso. Então, Orumilá era um homem, um filósofo que deu origem, deu início a esse culto. É um culto magnífico, de autoconhecimento, assim como o Tarô também é, o taoísmo é, o I Ching é, a astrologia é, a numerologia cabalística é, a Cabala é, que também vende como uma coisa divina, que foi Deus que revelou para rabinos, e não foi, é uma criação de rabinos. Então, não se prenda a dogma, não se prenda a modismos. Não precisa você sair daqui para a África para você identificar o seu orixá, até porque não vai identificar. Uma caída do opelê, ou seja lá do que for, tem 50% de chance de dar errado, não importa a metodologia de confirmação que você vai usar, isso nunca vai poder ser garantido 100%. O que você vai se iniciando e aprendendo e confirmando e reafirmando os seus odus, que não é um só, é ao longo da vida. A iniciação é ao longo da vida. Não existe iniciação de quinzena, de novena, de poucos meses que você vai participar de iniciação na Nigéria. Aí muitos vão lá, pegam a grana, vão lá se iniciar com babalao tal, babalao fulano, ciclano, voltam com roupas coloridas, insígnias e um monte de adereços e um monte de pulseira, isso ou aquilo, que são lendas, são mitos, são criações de babalaô, não é revelação de Deus. Orixás, eles não são deuses, são ancestrais, ascensionados, Ogum, Oxalá, Oxum. Basta você ver as lendas de Oxum, as limitações delas, os versos que falam dela, que fala de Iemanjá. Ah, é a senhora do mar, é a senhora do rio, mas quando você vai ver as histórias, está falando de uma mulher, de uma rainha, que teve seus medos, suas fraquezas, suas lutas, seus adversários. E por quê? Esses versos não é uma revelação lá de cima, de Olodumaré. É uma babalaô em transe ali, ou sei lá, ou alguma paranoia, alguma coisa. Ele escreveu esses versos e foi interpretando e ajustando para cada adulto. Tem versos até hoje em dia que nem se sabe de que Odu é mais, porque não catalogaram com data nem nada. E aí um babalaô supõe que seja de tal Odu, outro supõe que seja de tal outro Odu. Autores que ficaram famosos, que nem o Abimbolá e outros, eles montaram o livro para vender livro, mas eles não tinham certeza absoluta. Eles foram pesquisar lendas e mitos e foram fazer uma espécie de jornalismo na cultura iorubá, e muita coisa que ele não sabia ele complementou, que é comum em toda religião, isso acontece. Então, não tem esse papo furado de dizer, só com o Opelê. Não, a numerologia é muito mais confiável, porque é a sua data de nascimento. Eu vi um babalorixá falando, mas toda vez que for fazer a numerologia, a sua data de nascimento vai dar o mesmo Odu. E aí, como é que faz? Meu amigo, tem progressão, assim faz a progressão para cada ano, para cada fase da sua vida. A data de nascimento é só ponto de partida. É como uma carta natal. É sempre que você fizer a carta natal, é a mesma carta natal. Mas tem em cima dela, tem os trânsitos, tem as revoluções, tem as progressões para cada fase da sua vida. E uma das falhas do Ifá é não observar a astrologia. Apesar de que tem alguns segmentos, como o Guedé Ifá, que usa a astrolocalização observando os astros, mas os Odus em si tentam ignorar isso. Porque não é que não deveria ter, que é um sistema sagrado, porque não precisa, não vamos colocar que não precisa. É que os babalaô, no caso até de Oromilá, na época ele não tinha conhecimento de astrologia. Ele não sabia interpretar como os babilônios, os egípcios, os helenistas. Então ele ignorou porque ele não sabia, não porque não precisava. Mas não tem magia que não precise observar as fases da lua, as leis da natureza, as estações do ano. Como é que você vai fazer um feitiço de fogo quando o sol está em queda? Quando um feitiço que é para ser feito no inverno, você faz na primavera, não observa eclipse, não observa lunação, lua nova, lua cheia? Como? Até aqui no Brasil, depois que chegaram no Brasil, os candomblecistas, umbandistas, pais de santos dessa área, todos observam lua nova, lua cheia, fases da lua está crescente, se não está,
para fazer descarrego, para fazer banho de energia, os horários que você tem que observar, que nem Mata e Silva, na Umbanda esotérica, observou, para fazer banhos de energia, banhos de descarrego, se está na lua nova, está na lua crescente, horários lunares, horários solares, né? Se é de noite, se é de dia. Então, se o Ifá não observou, é porque os babalaôs, babalorixás que desenvolveram, eles não sabiam astrologia. Só por isso que era um povo primitivo e aborígene e não tinha conhecimento que a astrologia realmente é complexa, e eles já fizeram um sistema complexo. O Ifá, ele é complexo, não é uma coisa que caiu do céu, mas é complexo e é muito bem pensado, como filosofia, como autoconhecimento. Então, eles não colocaram porque iria se complicar mais ainda, levar mais tempo ainda para eles montar e observar tudo em astrologia, mas não que não seja importante. Aí eu vejo pai de santo, Babalaorixá aí, querendo dar uma de, eu conheço Ifá, não preciso de astrologia. Precisa sim, pois vai fazer ebó, vai fazer certos tipos de magia, certos tipos de iniciação numa lua errada, que vai dar errado. E por isso que muita gente procura e se inicia e dá errado. Não dá o que ele quer que dê, porque não observou a astrologia, não observou as forças da natureza. Um ditado que se diz muito no candomblé é que sem folha não tem orixá. E aí eu digo, sem água não tem folha, sem chover não tem folha, sem ter o sol não vai ter folha. Então, o sistema da natureza, ele não é descolado do resto do universo. Nós estamos dentro do sistema solar, que está dentro de uma galáxia, que está dentro do universo. E tudo está interligado. As estações do ano, as fases da lua, os eclipses. Então, se não colocaram nos odus, é uma coisa que está faltando e que mais cedo ou mais tarde vai colocar. Mas quando colocar, os tradicionalistas vão dizer, não, mas não precisa de astrologia. Porque quem fez o Ifá não sabia astrologia. Então, para encerrar, vamos recordar, Orumilá era um homem, que hoje em dia é chamado de orixá, porque tem, como a Sophie Louoné disse no seu livro Sócrates e Orumilá, ele era o homem que deu origem à filosofia, ele era também um filósofo, a filosofia do ifaísmo, e que hoje é reconhecido como orixá. Mas não tem essa de ele dizer que era um deus que conhece o nosso passado, que conhece o nosso destino. Não conhece o nosso destino. Os odus é uma boa interpretação, tem conceitos da vida, por exemplo, do da testa, da nuca, do lado direito, do lado esquerdo, e cada Odu está ligado a elementos, os 4 elementos, fogo, terra, água, ar. Se você tem um Odu ao fogo, você vai ser mais ativo. Se tem os Odus com muita água, você vai ser mais emotivo, mais sensível. Com muita terra, você vai ser mais teimoso, mais apegado às tradições. Se tem muito ar, você vai ser mais pensativo. Enfim, vai ter mais energia mental, vai ter mais raciocínio. Então, o equilíbrio desses odus é que vai dar força ou fraqueza à sua cabeça. Então, ele observou os elementos, observou a natureza e fez uma definição fantástica, muito boa, da geomancia. Ele entrou em contato com a geomancia e deu a cada signo da geomancia uma interpretação ligada aos orixás, aos seus ancestrais. Mas não que ele viu nada da criação, ele não é Deus e não esteve com Orumilá criando nada. Mesmo no mito do Fatumbi, do PRVG, diz que ele já era criado e que não tinha fechado os olhos para ver, burlando a ordem de Deus, para ver a criação. E ganhou o título de Eleri Pin, testemunha da criação, mas isso é um mito que não condiz com a realidade. Na verdade, Orumilá viveu ali por volta do século V a.C. E ele que deu origem, talvez tenha sido o primeiro babalaô como a gente conhece hoje, porque antes já tinha os sangomas, que nem tem na África do Sul e em outros povos, os feiticeiros da floresta que faziam xamanismo e observam as coisas da natureza. O que ele fez foi pegar os signos, a geomancia, que é muito mais antiga, talvez desde os primórdios das civilizações, de outras civilizações mais antigas até que a Yorubá, e deu significado a esses signos ligados aos orixás. Então,
Espero que tenha ficado esclarecido. Axé a todos e que Orumilá lhe mostre o caminho da sabedoria e da filosofia.